Olá, pessoal. Então, vamos lá. Hoje, a nossa correção vai ser sobre as páginas 131 até as 135 de matemática, ok? Então, vamos iniciar. Na página 131, então, de matemática aqui, vocês tinham 4 tabelas. E ele está pedindo para que vocês complete as tabelas embaixo seguindo a regra. Qual é a regra aqui? Tem a multiplicação, certo? Então, o que acontece? Aqui eu tenho a linha e tenho colunas. Nesses quadradinhos que estão em branco, eu tenho que descobrir quais são os números que eu tenho que colocar neles, seguindo a multiplicação e multiplicando linha vezes coluna, ok? Então, vamos lá. Essa aqui é a linha do 4, essa é a linha do 6, ok? Então, vamos lá. 4 vezes 7, 28. Então, vocês tinham que ter colocado 28 dentro do primeiro quadradinho, tranquilo? Aí, 4 vezes 9, 36. 36 dentro desse próximo quadradinho, tranquilo? Então, já resolvi a multiplicação do 4. E se eu fizer 7 vezes 4, 28, a mesma coisa, porque a multiplicação pode ser invertida, tudo bem? Então, 4 vezes 7 é 28 e 7 vezes 4 é 28, dá a mesma coisa. Então, continuando, agora eu vou para a próxima linha, que é o 6. 6 vezes 7, 42. E aqui já tem o resultado. 6 vezes 9, 54. Então, primeira já completa. Aí eu vou para a segunda. Na minha segunda, ele não colocou esse número de cima aqui, ó, na primeira coluna. Mas ele me deu uma dica nesse número de baixo aqui. Então, eu vou ter que observar a dica para descobrir o número. Na tabuada do 10. 10 vezes quanto que daria 30? Então, eu vou pensar lá. 10 vezes 3 é igual a 30. Então, eu descobri que meu número secreto lá em cima é o 3, ok? Então, eu vou continuar. 10 vezes 8, 80. Então, coloco 80. Aí, aqui, já que eu descobri o número de cima, é só fazer a multiplicação normal. 5 vezes 3, 15. E já está respondido aqui. 5 vezes 8, 40. Ok? Vou para de baixo. Puxa, essa de baixo, ele não me deu os números nem das linhas e nem das colunas, mas ele me deu os resultados. Então, eu vou ter que ficar testando os números, encaixando, para ver qual vai dar o resultado certo. Lembrando que os números de cima tem que combinar tanto na primeira linha quanto na segunda linha, tá bom? Então, vamos lá. Se eu colocar aqui, que número que daria multiplicado, que daria 12? Então, eu vou pensar lá, 3 vezes 4 dá 12. Então, tá, vou testar com 3 e o 4. Vou para o próximo aqui. 3 vezes quanto que daria 24? Dá 8. 3 vezes 8, 24. Então, tá, já descobri os números, certo? Então, agora eu vou testar embaixo, tentar embaixo. 4 vezes quanto que daria 28? 7. Então, 7 vezes 4 é 28, ou 4 vezes 7 é 28, ok? Então, vou tentar no próximo. 7 vezes 8, 56. Descobri. Ou 8 vezes 7, 56. Então, descobri que os meus números secretos são esses. Professor, eu fiz uns outros números diferentes, deu certo, tranquilo. Mas lembre-se, tem que dar certo tanto na linha de cima quanto na linha de baixo, tá bom? Próximo. Então, aqui ele não me deu o número nem da primeira coluna e nem da primeira linha, mas ele me deu dica. Então, eu vou primeiro na dica. 10 vezes quanto que daria 50? 5. Muito bem. 10 vezes 5, 50. Então, pronto, descobri o número de cima. Agora, para descobrir esse número da linha, ele me deu uma dica aqui, ó. 7 vezes quanto que daria 63? 7 vezes 9. Então, descobri o número daqui. Então, agora que eu já descobri os meus dois números que estavam escondidos, vou descobrir os resultados. 9 vezes 5, 45. Ok?
10 vezes 7, 70. Pronto, descobri os meus números secretos. Tranquilo, né? Próxima página. Agora, na 132, vocês vão começar com situações problemas, ok? Então, vamos lá. O hotel em que a Luísa estava hospedada organizou um passeio pelos pontos turísticos de Salvador. Inscreveram-se para esse passeio 107 homens. Então, eu vou conversar com o problema, que nem eu falo para vocês. Coloco o H de homem, eu sei que tem 107 homens. 194 mulheres, então eu vou pôr um M de mulher aqui e vou colocar lá, 194 mulheres. E 38 crianças, vou colocar um C de criança e colocar as 38 crianças, ok? Se o ônibus contratado tem cada um a mesma capacidade de transporte, 8 ônibus serão suficientes para transportar todos os hóspedes simultaneamente ao mesmo tempo. Por quê? Explique. Puxa, mas ele não me falou quantos lugares tem em cada ônibus. Mas é simples. Se ele me deu 8 ônibus e ele falou que todas essas pessoas foram aqui se inscreveram para ir nesse passeio, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Descobrir quantas pessoas vão no passeio, ok? Então, eu vou ter que somar os homens, as mulheres e as crianças, ok? Então, tá. Aí, vou fazer a minha soma. 8 mais 7 mais 4 vai dar 19. Vou fazer 9 mais 1 mais 3 vai dar 13. Vou fazer 1 mais 1 mais 1, 3. Então, eu descobri que são 339 pessoas que vão no passeio. Eu tenho quantos ônibus? 8, certo? Mas eu não sei a capacidade. É agora que eu vou descobrir. Se eu tenho 339 pessoas, eu vou dividir essas pessoas em cada ônibus. Eu tenho 8. Então, eu vou pôr um pouquinho nesse, 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 um pouquinho nesse e assim por diante. Então, vamos ver quantas pessoas dão em cada ônibus. 3 divide para 8? Não, vou juntar. 33 na tabuada do 8 tem? Não, mas quem chega mais próximo é o 32, vezes 4. 8 vezes 4, 32. 3 tira 2, fica 1. 3 tira 3, 0. Baixo 9. 19 na tabuada do 8 tem? Não. Quem chega mais próximo? 16 vezes 2. 2 vezes 8, 16. 9 tira 6, 3. 1 tira 1, 0. Eu tenho outro número para continuar? Não tenho. Então, o que acontece? Se eu fosse para eu continuar a conta, eu teria que colocar uma vírgula. Se eu colocasse a vírgula, significa que vai dar os números decimais. Então, não cabe pessoas pequenininhas, picadinhas, certo? Então, vai sobrar quantas aqui? Vai sobrar 3. Então, em cada ônibus cabe 42 pessoas. E vão sobrar 3 pessoas fora. Então, a pergunta é: 8 ônibus serão suficientes para transportar todos os hóspedes? Não. Por quê? Porque em cada ônibus só cabe 42 pessoas. E vão sobrar 3 pessoas fora do ônibus. Então, o correto seria que 9 ônibus seria o suficiente. Tranquilo? Temos o problema de cima, problema 3, ok? Vamos lá. Foram admirar o farol da Barra, que foi o primeiro a ser construído no Brasil. Luísa ficou admirada com os barcos que levavam os turistas para passear. Em um barco havia uma placa com a indicação da sua capacidade, 38 passageiros. Então, não pode ir mais, 38 passageiros. Logo começou a criar situações matemáticas. Quantas viagens serão necessárias para transportar 798 pessoas? Então, ele me deu o total, pessoal? Me deu. Falou que eu tenho 798 pessoas. Se em cada barco cabe 38 passageiros, quantas viagens serão necessárias para levar essas 798 pessoas? Então, já me deu o total. Lembra da dica? Conta de divisão. 798 dividido para 38, que cabe 38 pessoas em cada barco.
Então, vamos lá. Aí, eu teria que fazer a tabuada de quem? Do 38, tá? Então, vamos lá. 7 divide para 38? Não, porque é menor. Então, eu junto porque eu tenho número para juntar. 79 na tabuada do 8 tem? Não tem. Mas quem chega mais próximo é o 76, que é vezes 2. 2 vezes 38 é 76. Então, eu faço a subtração, tá? 9 tira 6, 3. 7 tira 7, 0. Baixou 8. 38 na tabuada do 8 tem? Tem. Vezes quanto? 1. 38 vezes 1, 38. Pronto, terminei minha conta. Então, quantas viagens serão necessárias para transportar 798 pessoas? Serão necessárias 21 viagens para transportar as 798 pessoas. Tranquilo? Então, tá. Essa 4 aqui era a mais complicadinha, tá bom? Então, as outras vocês não podiam ter errado. Essa aqui, tudo bem, tá bom? Mas se foi no raciocínio pela metade, eu também tô feliz. Tranquilo? Então, vamos lá. O pai de Luísa percebeu que a menina já estava brincando de calcular e resolveu desafiá-la em uma operação de dividir. O divisor é 32. O quociente é o dobro do divisor. E o resto é o maior possível. Essa palavra aqui, ó, o maior possível, é a que tá aqui para confundir a gente. Eu vou explicar para vocês uma coisa antes de continuar a nossa continha, tá bom? Então, aqui, prestem atenção. Sempre quando eu encontrar o resto, a palavra o resto maior possível, primeiro eu vou ter que lembrar lá do quê? Dos termos da divisão. Os termos da divisão são, vou fazer qualquer divisão aqui, tá? 10 junta 3... Tudo bem? Então, os termos da divisão são... Esse aqui é o divisor. Esse aqui é o quociente. Esse aqui é o resto. E esse aqui é o dividendo. Tudo bem? Esses aqui são os termos da divisão. Tranquilo? Então... Olha só, ele falou que o resto é o maior possível, então esse é o resto. O resto tem que ser o maior possível. Sempre quando eu falo em resto maior possível, eu vou ter que olhar o quê? O meu divisor. Tudo bem? Então, eu olho o meu divisor. Eu preciso olhar para o meu divisor e saber o seguinte: qual é o número que seria o maior possível aqui para sobrar do 3? O maior possível para sobrar do 3 seria o 2, certo? Seria o 2. Não teria como sobrar 3, porque aí não seria o maior possível de 3. Seria o 3, então não teria como sobrar o 3. E não poderia ser o 1. Por que não poderia ser o 1? Porque o 2 não é maior do que o 1, então o 1 não é o maior possível que sobraria de 3. Tudo bem? Professora, como é que eu descubro qual é o número maior possível do divisor? É só eu voltar sempre um número. Então, por exemplo, já que eu dei o exemplo do 3, eu só volto um número. Que seria, então, quem? O 2. Se eu pedisse o maior possível de 20, por exemplo, eu só volto um número. Que seria quem? O 19. Então, o resto maior possível de 20... é o 19. Eu sempre tenho que olhar o divisor para descobrir quem seria o meu resto maior possível. Tudo bem? Então, tá. Então, vamos lá. Vou voltar aqui para a conta. Então, é o seguinte. Ele deu os termos para mim. Ele falou que na operação de dividir, então, eu já sei que é uma conta de dividir, ok? O divisor é 32. Então, o divisor é o número daqui. 32. O quociente é o dobro do divisor. Então, poxa, eu tenho que pegar o divisor e fazer o dobro. Dobro é sempre 2 vezes. Então, eu pego o divisor, que ele está falando, e é o dobro. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Então, eu descobri que o quociente é esse daqui, certo?
é o dobro do divisor, que é 64. Tranquilo? Tá. E o resto é o maior possível. O resto, então, deve ser um número que vai ficar mais ou menos aqui embaixo, que vai sobrar. O resto é o maior possível. Vou olhar meu divisor. Quem seria o maior possível de 32? Lembra sempre o número antes. O 31. Ok? Qual é o dividendo? Puxa, eu quero saber o número daqui. Quem é ele? Sendo que o número de cá vai ter que dividir para 32, vai dar 64 e vai ter que sobrar 31, que é o resto maior possível. Então, primeiro, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? A prova real. Já que ele me deu esses dois números, eu vou fazer a prova real. A prova real é sempre a conta ao contrário. Se eu tenho a divisão, eu vou fazer o quê? Multiplicação, ao contrário. Então, eu vou pegar os 64 e multiplicar por 32, ok? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 6, 12. Mais 3 vezes 4, 12, sobe 1. 3 vezes 6, 18, mais 1, 19. Somo 8, 4, 10 e 2, ok? Então, eu descobri que deu 2048. Tá, 2048 é a resposta exata, tá? Que vai dar 64. Se for a resposta exata, no resto vai sobrar o quê? 0. Então, não vou poder usar o 2048. Por quê? Porque ele falou que tem que ter o resto maior possível. Então, o resto maior possível é 31. Então, tem que sobrar 31. Como é que eu faço, então, para sobrar 31? Se eu sei que a resposta exata vai dar 2048, eu pego, então, 2048 e acrescento 31. Porque se eu acrescentar 31, quando eu fizer a subtração aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai sobrar 31. Porque eu tô colocando esse número a mais para ele sobrar, porque ele disse que o resto é o maior possível. Ele me pediu para sobrar isso. Então, 8 mais 1, 9. 4 mais 3, 7. 0 e 2. Então, o meu dividendo vai ser 2079. Por quê? Porque eu acrescentei o 31 para sobrar 31 aqui. Vou fazer a conta para vocês verem como vai dar certo, ok? Então, vou colocar aqui o 2079. Vou dividir para 32. Então, tá. Aí, eu vou lá. Eu já descobri, 2 não divide para 32, certo? Então, eu junto 20 ainda não divide para 32, tudo bem? Por quê? Porque é menor. Então, eu vou juntar mais um número. 207 divide para 32? Divide. Vezes quanto? Vezes 6, eu já sei. Então, 6 vezes 32 vai dar 192. Faça a subtração, ok? 7 tira 2, 5. 0 não tira 9, pede emprestado. 10 tira 9, fica 1. 1 tira 1, 0. Baixei o 9. 159, na tabuada do 32, não tem. Quem chega mais perto é 128, que é vezes 4, que eu já sei que é o 4. Então, 32 vezes 4 é 128. Faça a subtração. 9 tira 8, 1. 5 tira 2, 3. 1 tira 1, 0. Então, olha só. Sobrou 31 que ele pediu aqui, ó. O resto é o maior possível. Sobrou 31, ok? Por que sobrou 31? Porque na resposta exata, eu adicionei 31 porque eu queria que sobrasse. Tranquilo?